O governo publicou hoje a medida provisória que traz o início da vigência da taxa das blusinhas. Pois é, só a partir do dia 1º de agosto, viu? É um texto que saiu numa edição oficial extra do Diário Oficial da União. Quem vai trazer detalhes é a Isabel Mega, contar pra gente o que muda, então, Isabel, a partir do dia 1º de agosto. Por que eles decidiram empurrar mais um pouquinho pra frente? Isabel, boa tarde. Oi, Tainá. Boa tarde para você, para o Uribe, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bastidores. Olha, por ser um imposto regulatório, teria vigência imediata. O governo avaliou que era necessário você ter um período de adaptação até dos próprios sistemas da Receita Federal, pelo e-commerce. E teve um outro ponto que pesou bastante, que foi o fato de você abrir brechas para que medicamentos importados também pudessem sofrer essa taxação de 20%. Então, essa medida provisória que foi publicada hoje nessa edição extra do Diário Oficial traz justamente os regramentos a respeito disso. Coloca a data lá para dia 1º de agosto e traz a exclusão dos medicamentos importados por pessoas físicas, portanto, também nesse valor. Não vai ter taxação para qualquer tipo de medicamento. Eles não entram em detalhes, a respeito dos medicamentos, não fornecem uma lista, colocam medicamentos. Mais tarde, a partir das 2h30 da tarde, vai ter uma entrevista coletiva no Ministério da Fazenda com o secretário da Receita para detalhar, tintim por tintim, o que o governo pretendeu com essa medida provisória. Mas digamos que isso que a gente está trazendo aqui é o básico, do que era previsto já a partir da sanção que houve da taxação de compras internacionais de até $50, essa taxação que ganhou o nome popular de taxa das blusinhas. A medida provisória também traz o detalhamento que já existe de uma cobrança de 60% e não 20% nas compras acima dos $50 até um valor de $3.000, trazendo uma novidade que é o desconto de cerca de $20 nesse caso. Então, isso também não acontecia antes, apesar dessa taxação de 60% já existir. Então, na prática, é realmente para disciplinar toda essa discussão que foi encabeçada desde a tramitação desse projeto de lei lá no Congresso Nacional, que não tinha absolutamente nada a ver com a taxação das compras internacionais. Essa discussão foi inserida no formato de um jabuti, uma matéria completamente estranha ao projeto de lei do Mover, um programa de incentivos à indústria automotiva. Essa mesma medida provisória também traz um detalhamento sobre um veto do presidente da República em relação ao projeto do Mover, porque a forma como estava o texto permitia a interpretação de que o programa poderia ser usado para importação de autopeças para automóveis. E o governo não quer isso. Isso pegou bastante pesado ali com a indústria nacional. Então, a medida provisória de hoje também traz um texto para clarificar esse assunto, e dizer que vale para veículos, não vale para peças. Esse é outro ponto. Tem muitas dúvidas ainda pairando, Tainá? É um assunto bastante árido. A gente fala de taxação das blusinhas, mas, por exemplo, quando a gente olha para a data de 1º de agosto, a gente tem que ir ali na minúcia da minúcia, entender, mas 1º de agosto é a data que é o limite para eu poder comprar fazer essas compras internacionais, ou é a data que elas chegam no Brasil? Como é que isso vai funcionar, A expectativa é de que todos esses questionamentos possam ser respondidos mais tarde nessa coletiva da Receita Federal. Sobre a arrecadação, ontem mesmo fiz um questionamento ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se isso ia representar um grande incremento de receita ou não. Ele não falou em valores, mas disse que não era grande coisa não, viu? Era algo ali numa cifra não muito numerosa. Então, no momento em que o governo precisa aumentar as receitas, isso não vai vir ali da taxa das blusinhas. O próprio ministro Alexandre Padilha também enfatizou isso, O governo não vê essa taxação como uma medida arrecadatória. E o governo, no início, ficou muito reticente. Essa discussão lá no Congresso era de se estabelecer uma alíquota de 60%. Nas negociações, reduziu para 20%. O presidente Lula se manteve pessoalmente contrário até os finalmente da tramitação, mas ainda assim cedeu à pressão e confirmou, o compromisso de sanção dessa taxação, justamente
justamente depois de tanto acordo com o Congresso Nacional. Lembrando que para o Ministério da Fazenda, obviamente, mesmo que não seja um grande incremento, pode vir a ser algo positivo de fato. Lá no ano passado, essa discussão já tinha sido iniciada e agora, portanto, com o início da vigência a partir do dia 1º de agosto.